Josué 24, 14 e 15. Hoje nós meditamos cedo no culto sobre Josué capítulo 7 e agora Josué 24, verso 14 e 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E note que o conceito do Antigo Testamento de casa envolve os membros da família e todos que estão dentro da casa, inclusive os servos. Josué 24, 14 e 15, a Bíblia diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos agora. Teu servo te suplica o auxílio e a instrumentalidade. Ó Pai, opera de uma forma graciosa neste lugar. É a oração que eu te faço humildemente, no doce e bendito nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Note que para vir ao culto de hoje à noite, você precisou tomar algumas decisões. Você precisou decidir com a roupa que viria. Você precisou decidir com a disposição com que viria. Se viria aqui motivado por gratidão e amor a Deus, ou se viria movido simplesmente por uma força de um hábito. Você precisou decidir se traria sua Bíblia ou usaria um aplicativo. Enfim, foram muitas as decisões que nos moveram para este lugar hoje à noite. Mas se você já tomou muitas decisões, é certo que precisará tomar ainda algumas mais. Talvez algumas decisões com relação ao seu casamento, com relação ao tipo de relacionamento que você tem travado com seu cônjuge. Se você será um marido mais amoroso, se você será uma esposa mais submissa, se vocês serão filhos ainda mais obedientes. São tantas decisões que a gente precisa tomar em relação à nossa família. Mas é certo que dentre as muitas decisões que estão envolvidas nisso, a mais importante delas tem a ver com a pessoa de Deus. Perguntaram a um grande magistrado nos Estados Unidos a que ele atribuía o problema das famílias no tempo atual. E depois de pensar um pouco, ele disse: eu atribuo isso à falta de Deus na família. E creio que nenhum de nós pode duvidar dessa afirmação. Alvin Toffler, que foi um escritor e um futurista, falecido em 2016, escrevendo um dos seus livros mais emblemáticos, O Choque do Futuro, disse que o problema deste século não é econômico nem social. O maior problema do nosso tempo é o problema da família. Está faltando Deus na família. E aqui está uma decisão que todos precisam tomar. A quem haverão de servir? E note que Josué 24 é um texto regido por duas ênfases. Do verso 1 até o verso 3, a ênfase é a terra. Do verso 14 até o verso 25, a ênfase é o serviço. E note que 15 vezes o verbo servir vai aparecer nesse texto. Porque servir a Deus é uma necessidade. Servir a Deus é um imperativo. Todos nós precisamos servi-lo. E aqui eu quero convidar você, por alguns instantes, a pensar
comigo nesta passagem. E eu gostaria que você se imaginasse comigo, se transportasse para pelo menos 3.500 a 4.000 anos atrás, quando Israel está em Siquém, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, tendo à sua frente um ancião chamado Josué. E a Bíblia diz que Josué mandou chamar os anciãos, mandou chamar os príncipes, mandou reunir todas as tribos de Israel. Essa era uma hora crucial. 20 anos já tinham se passado desde que Israel havia adentrado a terra prometida. E eles prometeram tantas coisas, e falharam em tantas delas. Mas agora Josué vai fazer uma conclamação para uma decisão. 5 coisas eu quero chamar a sua atenção nesse texto. Primeiro, o sermão. Josué tem 110 anos quando está pregando este sermão. E note que Josué pregou 3 sermões no livro de Josué. 3 sermões extraordinários, mas esse foi o derradeiro deles. Esse foi o seu último sermão a ser pregado. Estima-se que 2 ou 3 meses depois de ter pregado este sermão, Josué faleceu. As suas palavras eram importantes e a nação de Israel devia ouvi-las. Não apenas porque Josué era o seu pastor, mas porque Josué fora um homem que andara com Deus e andara sem nenhum tipo de vacilação em sua caminhada. E agora Josué está desafiando a sua gente a tomar uma decisão que ele já havia tomado no passado. Aliás, uma decisão amadurecida. Na verdade, o que Josué está fazendo aqui é a rededicação da sua vida. Algumas vezes o culto termina e alguém à porta me diz assim: pastor, se eu não tivesse entregue já o meu coração a Jesus, eu entregaria nesta noite. Quantos de nós já não tivemos esse desejo e esse sentimento, a partir de um culto, de uma boa palavra, de fazermos também a rededicação da nossa vida? É isto que Josué está fazendo aqui, numa decisão amadurecida no auge dos seus 110 anos, quando ele está prestes a entrar pelos umbrais da morte. Esse sermão que ele está pregando aqui foi o sermão em que ele soube escolher o lugar e ele soube escolher as palavras. Ele soube escolher o lugar, porque o lugar em que ele está é o lugar para onde Abraão se dirigiu um dia. O primeiro lugar que Abraão visitou e esteve naquela terra. Aquele lugar foi o lugar para onde os ossos de José foram levados depois de trazidos do Egito. E aquele lugar era o lugar onde Josué, 20 anos antes, havia relido para o povo de Deus as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. E agora ele chama esse povo de volta para relembrar aquela lei que ele tinha lido 20 anos antes. A sua pregação devia ser ouvida. Todos deviam ouvir aquela pregação. Mas você não está há 3.500 anos, 4.000 anos atrás, você está aqui hoje. E você está ouvindo a palavra de Deus. Josué concita o seu povo a abrir os ouvidos e o coração para a palavra de Deus, porque não existe coisa mais preciosa do que a palavra. Abra o seu coração para ouvir a exposição da palavra de Deus. A segunda coisa importante que nós vamos olhar no texto é a recordação de Josué. Eu tenho ensinado ao longo dos mais de 20 anos que aqui estou, que de vez em quando na vida, a gente precisa abrir as gavetas do passado. E é isso que Josué está fazendo aqui. Ele está olhando a caminhada em retrospecto. Ele está olhando a trajetória de Israel, desde que Deus havia chamado Abraão lá em Ur dos Caldeus. E ele faz isso não por saudosismo. Ele faz isso como alguém que se mergulha na história para ver a fidelidade de Deus e o modo de ser grato a Deus por tantos cuidados. Aqui está um exercício para você fazer com o seu cônjuge.
Hoje, enquanto eu meditava nesse texto à tarde, antes de vir para cá, eu fiquei pensando em quantas coisas Deus já fez por mim e pela Marlene. Quando nós nos casamos, alugamos uma casa, poucos móveis, tínhamos poucas coisas. E agora, 36 anos de matrimônio, quantas coisas Deus já nos acrescentou? Nossa filha, nosso genro, quem sabe um dia nosso neto. Mas eu olhando a trajetória, eu tenho que constatar aquilo que Josué constatou, como Deus foi bom, como Deus cuidou de nós, quantos livramentos Deus já nos deu. Josué está olhando a história, está constatando que Deus os guiou até aquela hora. E ele constata que tudo aquilo aconteceu tão somente pela graça. Note que a graça de Deus se manifesta já no Antigo Testamento. Porque ao relembrar o cuidado de Deus e o modo como Deus havia chamado Abraão, ele disse, ele chamou Abraão lá daquela terra, quando seus pais adoravam outros deuses. Deus chamou o nosso pai Abraão do meio do politeísmo. Não foi por merecimento, Deus o chamou por sua graça. E todo o cuidado que Deus tem tido conosco, tem tido tão somente por causa da sua graça. Você que está aqui hoje com seu cônjuge, lembre-se do primeiro dia em que você o conheceu. Lembre-se do dia do seu casamento. Quantos problemas, quantas dificuldades, mas quantas vitórias. Você está sentado aqui porque Deus o conduziu até esta hora. E é por isso que a gente precisa exortar a própria alma a lembrar-se sempre dos benefícios do Senhor. Foi relembrado aqui no simpósio da família, eu creio numa fala do William, o Salmo 103, versículo 3. Bendize, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Vocês sabem que o salmista está exortando sua alma, porque nós somos tendenciosos ao esquecimento. Quantas coisas pedimos ao Senhor, nós as recebemos e muitas vezes nem agradecemos, porque simplesmente nós as esquecemos. É possível que Israel tenha se esquecido de tantos cuidados. Ele relembra quando Israel passou pelo Jordão. Ele relembra quando as muralhas de Jericó caíram. E ele lembra todos os inimigos que eles encontraram naquela terra e como Deus os preservou. Está aqui uma exortação a todas as famílias e todos os casais que me ouvem. Lembrem o passado. Não com um saudosismo doentio, mas lembrem com profunda gratidão. Porque ao longo do caminho, Deus os sustentou. A terceira coisa importante que a gente precisa olhar nesta passagem é o desafio. Josué vai desafiar a sua nação. E vai desafiar o seu povo a descer do muro. Vocês sabem que algumas pessoas vivem sempre assim em cima do muro. Elas não tomam nunca uma decisão. Elas estão sempre indecisas. E se houve um povo indeciso, foi o povo de Israel até esta hora. Israel era aquele povo que vivia com duas apólices de seguro no bolso. Se falhar este, eu me apego àquele. Se falhar aquele, eu me apego a este. E era assim que eles caminhavam, tentando servir a Deus, mas também com o coração dividido pelos deuses. E Josué vai lembrar para eles que Deus não aceita corações divididos. Ele disse, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Porque não é possível servir a Deus e a outros. Deus requer de nós exclusividade. Vocês estão sendo desafiados a colocar toda a confiança em Deus, a abraçarem a fé em Deus, a dependerem de Deus e esquecerem dos demais deuses. E note que Josué vai lembrar que Israel tinha 4 pretendentes. Ele disse, vocês têm os pretendentes, os deuses dos seus antepassados, porque Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus e seu pai adorava a divindade daquele lugar. Estão disputando a afeição de vocês, os deuses do Egito, onde vocês estiveram. Você sabe que no Egito Israel conviveu
com a fé múltipla em 15 mil deuses. E isso influenciou profundamente a nação de Israel. Eles saíram do cativeiro, mas a influência da fé religiosa egípcia ainda estava diante deles. Está disputando a atenção de vocês os deuses do Egito. Estão disputando a afeição de vocês os deuses desta terra. Os deuses de Canaã, os deuses dos amorreus. Mas tem uma outra pessoa que requer a fidelidade e a fé de vocês, o verdadeiro Deus que se manifesta na história, o Deus vivo e verdadeiro. Porque esse é o único Deus que se manifesta vivo na história. Esse foi o único Deus que conduziu o seu povo com fidelidade. Vocês estão aqui como nação, Josué está dizendo isso para eles. Porque esse Deus vivo conduziu vocês pela sua mão. Vocês estão sendo desafiados hoje a colocarem a confiança absoluta nele. A quarta coisa importante que você precisa olhar nesta passagem é o testemunho. Josué está se colocando aqui como testemunha, mas ele disse que havia outras testemunhas para a declaração do povo. Quando Josué desafia o povo dizendo, vocês precisam escolher se vão servir aos deuses, se vocês vão servir o Deus verdadeiro. O que eles dizem? Longe de nós servirmos a outro Deus. Longe de nós. Nós decidimos que vamos servir ao Senhor e eles reiteram isto 3 vezes. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Então Josué disse, eu vou escrever isto na lei do Senhor. Está escrito, para que vocês não voltem atrás. Vou erguer um memorial em lembrança da decisão que vocês estão tomando. Porque se um dia vocês voltarem atrás, nós temos testemunhas. Além do que sou testemunha da decisão que vocês estão tomando. E em último lugar, a decisão de Josué. Ele disse, quanto a vocês eu não sei. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei que decisão vocês vão tomar. E vocês são livres para tomar a decisão que quiserem. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que decisão extraordinária. E note que é a decisão de alguém que nunca tinha vacilado na sua fidelidade para com Deus. E é importante que a gente olhe para essa decisão de Josué, porque ela nos ensina 5 verdades. Primeiro, que a decisão ela é pessoal. Embora ele diga, eu já decidi, minha família também, vocês precisam decidir, escolhei hoje a quem haver de servir. Anne Grant, filha de Billy Graham, disse a uma plateia no Canadá, estou aqui hoje, apoiada não na fé do meu avô, nem apoiada na fé de meu pai. Estou aqui hoje apoiada na minha fé pessoal em Jesus Cristo. Escolha você, tome a decisão você, porque essa é uma escolha pessoal. Josué está dizendo, eu não posso escolher por vocês. Irmãos, que tentação não seria querer escolher pelos outros, não é? Já pensou se os pais pudessem escolher pelos filhos? Se maridos pudessem escolher por suas esposas? Mas nós não temos esse poder. Essa é uma decisão pessoal. Cada um precisa tomá-la. Segundo lugar, essa é uma decisão séria. É uma decisão séria porque nós estamos decidindo sobre alguma coisa importante que envolve a nossa alma e o nosso destino na eternidade. Essa é uma decisão para a qual a gente não pode voltar atrás. Essa é uma decisão séria porque nós estamos decidindo ao lado do Senhor. E Josué tomou a melhor decisão. E note que Josué não estava só nessa decisão. Ele disse, eu decidi e a minha família também já decidiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Melvin Huber disse, eu não quero ser como Noé,
que salvou sua família e perdeu o mundo. Eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu sua família. Eu quero ser como Josué, que ganhou o mundo e ganhou sua família. Ele tomou uma decisão séria, e a sua família pôde espelhar-se na decisão dele para tomar a mesma decisão. Em terceiro lugar, essa é uma decisão corajosa. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tomou essa decisão num ambiente hostil, numa sociedade que estava marcada à sua volta pela multiplicidade de deuses, onde a fé estava sendo desenvolvida em muitos cultos e muitos altares. Mas apesar da sociedade estar cultuando a muitos deuses neste ambiente, ele disse, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Às vezes, para servir a Deus, a gente precisa ir na direção contrária da sociedade que nos cerca. Quarto lugar, essa decisão ela é o quê? Perene. E o que quer dizer perene? Para sempre e para sempre. Aos 15 anos de idade, quando Deus me chamou para o ministério, e Deus fez uma obra dupla naquela hora, porque Deus me salvou e Deus me chamou para o ministério simultaneamente. Cheguei em minha casa e disse para os meus irmãos, a partir de hoje eu não vou vender mais bebida nem cigarro. A minha família era família de comerciantes. Eu cresci atrás de um balcão de um bar, servindo bebidas e cigarros. E eu disse, a partir de hoje eu não sirvo mais bebida nem cigarro. Você pode imaginar qual foi a reação em minha casa. Meus irmãos se levantaram contra mim. E um deles disse assim, isso aí é fogo de palha. Isso logo, logo vai passar. E eu ouvi alguém dizendo assim, 3 meses ele desiste desta bobagem, porque em nossa casa nunca teve crentes. Já se passaram 44 anos e eu estou aqui ainda. Porque essa decisão é para sempre. É perene. Eles disseram para Josué, é para sempre, é para sempre, é para sempre. Que pena que eles não levaram a sério isso. Porque termina o livro de Josué aqui e começa o livro dos Juízes. 330 anos de história estão nos Juízes. E Israel vive oscilando na sua fé, numa hora claudicando, e uma hora serve a Deus e outra hora serve aos deuses. Mas hoje está você aqui para tomar uma decisão. O dia de hoje pode ser um marco na sua vida. Pode ser um marco na sua história e na vida da sua família. Em que você e seu cônjuge vão tomar uma decisão de servir somente a Deus. E quinto, essa é uma decisão urgente. Escolhei hoje. Note que Josué não deu possibilidade para que eles fossem para casa, que se dispersasse a multidão ali em Siquém, para em outro momento decidirem. Ele disse, vocês estão aqui. E eu quero dizer a você que, com base em Josué, capítulo 2, versículo 14, que você está no vale da decisão. Hoje este lugar é um lugar de decisão. Escolha aqui hoje. E não tem essa história de dizer assim, eu ainda estou indeciso, não sei se eu sirvo a Deus ou não sirvo, porque quando você fica indeciso e não toma decisão nenhuma, uma decisão você já tomou. Quando você quer servir a Deus, você diz, é hoje que eu vou servi-lo. É hoje que eu vou entregar o meu coração a Ele. Escolha hoje. A Bíblia exorta você a tomar essa decisão com urgência. Porque você não sabe como será o seu futuro e será o seu amanhã. A vida não lhe pertence, você não tem certeza se amanhã estará vivo. Escolha hoje. Permita-me uma vez mais. Dwight Lyman Moody terminava sempre seus sermões dizendo à multidão, vão para casa, pensem em tudo que eu preguei. E se vocês resolverem receber a Jesus como Salvador, voltem amanhã. Acontece que em 1871, em uma noite de 1871, ele estava pregando em Chicago.
E ele despediu a multidão dizendo: vão para casa, pensem em tudo e voltem amanhã. Mas naquela noite a cidade de Chicago foi incendiada. 200 mil mortos, 95 mil prédios, 200 milhões em prejuízo. E muitos dos que morreram naquele incêndio estiveram naquele auditório em que Dwight Lyman Moody tinha pregado. E a partir daquele dia ele tomou uma decisão. Nunca mais eu digo para a multidão: deixem para amanhã, o dia é hoje. Escolha hoje a quem a vez de servir. Essa decisão é urgente. Não existe coisa melhor do que servir a Deus. Não existe benefício maior do que servir a Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade confusa, cheia de problemas, porque as pessoas não querem servir a Deus. Mas pergunte a quem serve. Olhe para quem serve. Veja a diferença de uma família que serve a Deus e uma família que não serve. Está provado pelas inúmeras estatísticas de que aqueles que servem a Deus têm casamentos mais sólidos e têm famílias mais felizes. Eu vou terminar. 2 coisas eu preciso dizer a vocês antes de nós partirmos para o momento da renovação de votos. 2 coisas. A primeira, nós precisamos recuperar a liderança espiritual do lar. Nós estamos vivendo uma sociedade tão confusa que a gente já não sabe mais quem lidera a família. Os papéis estão invertidos. Muitas vezes as mulheres estão na liderança espiritual dos seus lares. Isso não é apenas confuso, isso é contrário às Escrituras. Se seu marido está vivo, se ele não foi para a guerra e morreu nela, porque vocês sabem que esse é o padrão de Deus. Porque tantas vezes as mulheres exerciam a liderança do lar, porque o marido tinha ido para a guerra, tinha morrido lá. A família não podia ficar acéfala. Os filhos precisavam de liderança e as mulheres se levantavam para cuidar dos seus filhos. Na história dos grandes avivamentos, e vocês vão olhar para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quando os maridos foram para a guerra, muitas mulheres nos Estados Unidos e na Europa assumiram a liderança espiritual dos seus lares. Mas seus maridos estavam mortos. Mas se você está vivo, você precisa ocupar essa posição e essa trincheira dentro do seu lar. Essa história que a sociedade fica pintando para nós, do empoderamento da mulher, e o homem vai virando cada dia mais o nada dentro de casa, isso é contrário às Escrituras. Os meninos precisam sair de casa com referenciais. Nossos filhos precisam sair de casa com bons referenciais. E que bom quando a gente sai de casa lembrando da mãe que cuidava do lar, cuidava dos filhos, e o pai que chegava em casa e disciplinava os filhos e trazia o provimento para casa. Esse modelo de família precisa ser resgatado. Aquela frase que eu ouvia lá na casa da minha tia, porque eu fui criado durante muito tempo por ela: olha, o seu tio vai chegar daqui a pouco. Ah, tio vai chegar daqui a pouco. Ficava todo mundo quietinho. Era uma algazarra o dia inteiro, mas na hora que vai chegar a autoridade do lar, todos ficavam quietos, porque tinha autoridade naquela casa. Mas por onde anda a autoridade hoje? Ela manda, até o garotinho de 4 anos está mandando hoje dentro de casa. Tem alguma coisa errada. E a gente precisa recuperar essa noção. Note que Josué está exercendo sua função de liderança. Ele está falando em nome da sua família. Porém, eu e a minha casa. Ele não abdicou da liderança do seu lar. A segunda coisa que a gente precisa pensar aqui e recuperar aqui é a noção de dependência de Deus. Irmãos, liderar não é fácil. Conduzir uma família não é fácil. Pergunte para quem é casado. Ser pai num tempo como o nosso, com tantos desafios, com tantas filosofias, nossos filhos vão para a escola, ficam ouvindo lá aquelas baboseiras, os conceitos ficam todos confusos. Criar filhos, conduzir uma família em nosso tempo é profundamente desafiador. Mas tem um detalhe importante.
Paulo disse isso na segunda carta aos Coríntios. A nossa suficiência vem de Deus, a nossa capacidade vem dele. Nós precisamos depender mais de Deus, precisamos ser humildes diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou um marido e eu preciso saber como liderar a minha casa, me dá sabedoria. Deus, eu preciso criar os meus filhos, eu dependo da orientação do Senhor. Isso é dependência. Sabe o que Jesus disse em João 15:5? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, e nada é nada mesmo. Você precisa dizer para Jesus: Jesus, eu preciso do Senhor. Deus, me ensina a amar essa mulher. Deus, me ensina a amar esse marido. Na dependência do Senhor. E aí, quando a gente traz esses conceitos para dentro da nossa casa, abraça esses princípios que norteiam a nossa fé, verdadeiramente a gente pode se levantar e dizer: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Vamos ficar todos em pé nesta hora. Eu não posso terminar esse sermão sem fazer aqui um apelo e um desafio. Há alguém aqui hoje à noite, algum marido aqui hoje à noite, uma esposa aqui hoje à noite, um filho, um pai, que precisa tomar uma decisão, lembrando que essa decisão ela é urgente. Você precisa servir a Deus, você precisa colocar a sua confiança exclusivamente nele. Só existe um Deus, e esse Deus está aqui. Alguém aqui: pastor, eu quero entregar o meu coração a Jesus. E talvez na sua família ninguém sirva a Jesus ainda. Você pode ser o pioneiro lá. Você pode abrir a porta e inicialmente para que a sua família venha em seguida, porque foi assim na minha casa. Deus me alcançou e Deus foi alcançando a minha família também. Alguém aqui hoje à noite: pastor, eu entrego o meu coração a Jesus. Levanta bem alta a sua mão e abaixa, e eu vou orar por você. Deus te abençoe, pode abaixar. Eu vou pedir você, filho, para você vir aqui, eu quero orar por você. Qual é o problema da família hoje? Falta de Deus. Mas se o Senhor edifica a nossa casa se torna uma casa feliz. Eu tenho aqui uma mãe. Estenda a sua mão sobre ela. Dia de renovação de votos também é dia de decisão ao lado do Senhor. Escolhei hoje a quem haver de servir. Eu e a minha casa. Seu filho já está aqui. Falta o seu marido agora, mas vai vir também. Eu e a minha casa servirão ao Senhor. Ela está dizendo aqui: eu e a minha casa. Profeticamente já está afirmando esta verdade bíblica. Louvado seja Deus. Você pode orar comigo? Ó Deus, nós te apresentamos esta vida tão preciosa. Ó Deus, abençoe ricamente. E ó Deus, escreve este nome no livro da vida. Abençoe a vida do seu filho que já congrega conosco. E pela tua infinita misericórdia te pedimos que tu tragas também o marido dela. Ó Deus bendito, que em breves dias ela possa dizer com a mesma altissonância de Josué: eu e a minha casa agora servimos ao Senhor. Abençoe sua vida, abençoe o seu lar. Cumula a sua vida das mais escolhidas bênçãos dos altos céus. Concede-lhe, ó Deus, a sua graça. E, ó Deus, visita seu lar, visita seu casamento. Age naquilo em que ela não tem capacidade de fazer. Que na dependência do Senhor, ela possa construir um lar feliz e sadio na tua presença. E obrigado pela decisão preciosa que ela está tomando hoje, porque hoje é o dia da decisão. Nós te oramos assim, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.